Bom, bruxo, mas afinal, o Exu está na escala evolutiva, assim como acreditam, não sabe de onde é que sai essa ideia? Gente, primeiro é preciso entender assim, ó, quando é manifestação de um espírito, seja ele qual for, não é uma religião, não é, tá? Porque muita gente vai usar isso quando eu for falar aqui, as pessoas vão dizer assim, mas essa religião já existia. Não, não. Manifestação não é religião, meu filho querido, tá? Então, da onde vem a quimbanda? Essa quimbanda brasileira que nós temos hoje. Essa ela tem duas vertentes, tá? A quimbanda que nós temos hoje ela tem duas vertentes. Uma é essa vertente que nasce dentro da Umbanda, que vem de mesa kardecista e que prega essa história que eu contei no último vídeo sobre evolução. A outra quimbanda, as pessoas vão associar à África. Só que na África não existe quimbanda. Na África existe a palavra quimbanda, mas não a religião estruturada como aqui. Na África, o culto, esse sim, era o ancestral familiar. E não necessariamente esse ancestral teria que ser consanguíneo, poderia ser apenas espiritual. Porque vamos lembrar que na África, eles cultuavam, até quando se fala em orixá, ou em Kiss, ou em Voduns, tá? Nós temos que lembrar que assim, ó, existia um orixá familiar. Era só aquela tribo e aquela família, eles cultuavam apenas aquele orixá. Mas em algumas tradições, em algumas regiões da África, além de ter aquele orixá familiar, que a tribo toda cultuava, também havia o culto ancestral, principalmente no mundo dos inquices e no mundo dos egunguns. É ali que nasce essa tradição de que o Exu, né, que vai ser plantado aqui no Brasil, dentro dessa quimbanda brasileira, é daí que sai essa ideia de que ele é um ancestral. Aonde que as duas ideias se chocam? Bom, nessa questão de tradição familiar, ela é mais bonita. Ela é bem mais bonita. Porque simplesmente é alguém, um ancestral teu, seja consanguíneo ou não, poderia ser alguém da linhagem espiritual, colocar assim para as pessoas entenderem, e está ali te orientando e te ajudando. É perfeito. Mas por que essa. Mas aí, então, esquece reencarnação. Então não tem reencarnação. Tá aí, e aí como é que fica? Não tem reencarnação. Então quem pensa dessa forma não acredita em reencarnação. Acredita que. Ou acredita também, é possível, né? Alguns reencarnam e outros ficam no mundo espiritual. Tá, e aí me explica como é que faz essa seleção. Porque quando a gente vai falar sobre espiritualidade, ou a gente tem resposta para tudo, ou a gente tem que procurar. E aí vai ter que procurar em outras culturas para poder explicar. Mas o correto é que se acreditamos em algo, pelo menos temos que ter a base de o que, quando a pessoa nasce, como ela vive, o que acontece depois da morte. Se a pessoa reencarna ou não. Nesse contexto, o mais completo, tá? Não estou dizendo que é o certo ou que é o errado, estou dizendo que é o mais completo, é a visão espírita. É a que nasce dentro da Umbanda. A Umbanda nasce em mesa kardecista. As pessoas vão dizer, mas já existia. Gente, dizer que a Umbanda já existia antes dela ser fundada é um erro. É a mesma coisa que eu dizer assim, ó, o cristianismo já existia antes do catolicismo.
Ah, bruxo, mas tinha aquelas pessoas que seguiam as ideias de Jesus. Sim, mas não era religião. Eram pessoas que seguiam as doutrinas de Jesus Cristo. Simples. E as doutrinas, na verdade, nem são de Jesus Cristo, se vocês querem saber. Vão estudar. As doutrinas são de Paulo. É de Paulo de Tarso. Jesus Cristo não tem muito a ver com o que se prega hoje. Não vou nem falar, não vou nem entrar nesse assunto. Eu poderia, mas não vou. Mas o que é que acontece? Porque tinha gente, havia manifestações de espíritos, de caboclos, de índios, de pretos. Isso sempre isso existe desde sempre. Desde sempre. O que não havia na fundação. Se eu perguntar para ti qual é a data da fundação da Umbanda, qual é a data que se comemora, tu vai me dizer que é 15, dia 15. Ah, é dia 15 de novembro. E se eu disser para ti que está errado? E se eu disser para ti que está errado? A data oficial está errada. Pensa depois, pergunta para mim por quê, deixa nos comentários. Lúcio, por que está errado? E eu vou te dizer qual é a data correta. Não é dia 15. Não é dia 15. Por quê? Porque manifestação não é religião. Religião é depois estruturada. A religião, a gente usa, por exemplo, no catolicismo, que é o concílio de Nicéia. Também não é. A gente usa por base, porque foi ali que começa. Mas não é naquele primeiro concílio que se resolve como é que vai funcionar a religião. Não, o catolicismo vai nascer estruturado como nós temos hoje, vai terminar, vai ficar pronto e vai ser nos entregue lá pelo século V, século VI, mais ou menos, que ele vai estar com uma estrutura mais ou menos. Mais ou menos. Então a Umbanda, ela nasce dentro desse contexto cristão. Só que mas aí alguém me diga assim, mas o cristão não acredita em reencarnação. Bom, isso foi retirado da Bíblia, vocês sabem disso. Jesus Cristo acreditava em reencarnação. Não vou nem entrar no mérito se ele existiu ou não. Vou dizer para vocês o que está escrito no livro. Ele acreditava em reencarnação. Os judeus acreditavam em reencarnação. Basicamente, todos os povos da antiguidade acreditavam nisso. Todos. Todos eles também acreditavam em deuses. Vocês não vão encontrar povos que acreditavam que existia, por exemplo, um Deus único e bom e outro mal. Não. Não. Normalmente, tá? Existia um Deus que era bom e mal ao mesmo tempo. O Deus dos cristãos era assim. Ele era assim, até a chegada do Novo Testamento. E é nesse contexto que nós temos que entender todas as tradições da Umbanda e da Quimbanda. Qual o contexto que é mais completo, que tu consegue fechar? Porque o cara dizer, bom, na Quimbanda eu recebo um ancestral meu que é extremamente evoluído. Bom, ele é evoluído, fuma, bebe cachaça. Essa não é a ideia que eu tenho de um ser espiritual evoluído. Não. Não é. Os orientais também não têm. Os hindus também não têm. Não é essa a compreensão que eles têm de seres evoluídos, de espíritos evoluídos. Essa questão de estar ligados à matéria, bom, isso está muito ligado até à doutrina africana. Aí fecha. Mas tem a parte do era bom e evoluiu. E agora é meu guardião, mas fuma e bebe cachaça. É preciso ter resposta para tudo isso, para se continuar a debater. Não existe verdade absoluta, ninguém sabe a verdade. Mas toda vez que um espírito baixar em alguém e disser que é um ancestral, pergunte para ele a linhagem, pergunte para ele onde ele está enterrado, qual foi o nome dele. Se ele é um ancestral teu, não vai ter problema de dizer. Mas se ele não for? Se ele for apenas um espírito que precisa trabalhar e precisa evoluir e precisa da tua mediunidade.
que é isto que muitos acreditaram, e eu prefiro esta versão, porque aí mostra que estamos aqui para crescer e para evoluir. E que quando não conseguimos de uma forma, o mundo nos dá outra oportunidade de voltarmos como seres espirituais para trabalhar e buscarmos a luz. Afinal de contas, é isso que todas as religiões pregam, todas. A busca pela luz, a busca pelo conhecimento. Se tirarmos isso, não sobrará praticamente nada. Sobrará apenas nascer, morrer e voltar. Isso acaba quando? E que sentido tem isso? Se não for evolução. Se não for evolução, não tem sentido nenhum. Então, para que passar por essas bazelas? Por que passar pelo sofrimento? Não vejo motivo para isso. Seria muito mais fácil resolver. Acabam-se os problemas. Então, tem resposta para essas perguntas? Se tu tiveres, gostaria, deixa aqui nos comentários, para que a gente possa estudar e aprender junto. Eu não tenho todas as respostas. Não. Eu sou o homem que faz as perguntas. Quero aprender com as respostas. Quero estudar com as respostas. A busca pelo conhecimento, ela não termina nunca. É preciso perguntar para se obter respostas. E a verdade está dentro de cada um de nós. Se cada um de nós expor a nossa verdade, talvez um dia consigamos chegar à conclusão de que cada um sabe um pouquinho e pode ajudar aos outros a compreender por que nascemos, por que vivemos, por que estamos aqui, por que sofremos. O que acontece quando vamos para o outro lado? Porque alguns voltam encarnados e outros não. Essas respostas ninguém tem. Os espíritos têm, mas eles contam. No dia em que eles contarem, todos eles, a mesma história, aí saberemos o que realmente acontece. Por enquanto, cada um conta a história que quer. E nisso eu não posso acreditar. Meu abraço a todos vocês.